Olá, bom dia, turma 231 do Colégio Santa Marta. Hoje é dia 28 de setembro, a gente começa mais uma manhã de aula e a gente vai, nessa manhã, acabar com o assunto da nossa P2, né? P2 não, da nossa prova do segundo trimestre, né? Então, a gente vai terminar com o período da Guerra Fria, isso mesmo. A gente está trabalhando especificamente a divisão do mundo, né? O mundo dividido a partir desta Guerra Fria. É uma visão que a gente está tendo internacional sobre, né, este momento que se estende desde o final da Segunda Guerra Mundial até 1989, é o final da década de 90, né? Bom, esse período ele é marcado por intensas tensões, né, políticas internacionais, nas áreas de influência, principalmente, tanto de um sistema quanto o outro. E que sistemas são esses? É um sistema bipolar, né? Um sistema capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista, né? Capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esta crise que nós vamos ter no decorrer dessas décadas do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, elas vão ser dentro do campo político, do campo econômico, do campo do desenvolvimento tecnológico, né? Então, e no campo também imperialista, né? Ou seja, da ocupação desses espaços aí, né? E também da desocupação dos espaços, né? Que a gente vai ver os processos hoje, por exemplo, nós vamos ver os processos de descolonização África e asiáticos, nós vamos ver o processo de independências, de separações, né, de áreas como a Coreia, por exemplo, né, da revolução que ocorre no Vietnã, né, e, na revolução nacionalista que ocorre em Cuba, da crise internacional que quase levou o mundo a uma terceira guerra mundial, que é a crise dos mísseis em 1962 em Cuba. Então, nós vamos ver algum desses aspectos. Para isso, queridos, eu vou obviamente, começar a nossa aula saudando vocês, né? Então, primeiro, vou abrir aqui para todo mundo, ver se eu consigo enxergar todos. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse dia de aula, essa manhã. Antes da gente começar a falar sobre esses assuntos, eu quero dizer a vocês que nós estamos chegando no final desse trimestre, do segundo trimestre, né? O segundo terço de compromissos do nosso ano. A gente está chegando ao final desse trimestre com a nossa avaliação marcada, né, com a nossa prova sobre esses temas, sobre três capítulos apenas, mas são três capítulos extremamente densos, né? Vou explicar então que capítulos são esses. O capítulo 29, que são os nacionalismos, né, ali, perdão, o populismo, né, liberal no Brasil. E aí a gente vai ver o governo Dutra, o governo Vargas, o governo do JK, o governo do Jânio e o governo, né, que sofre o golpe de João Goulart. Então, são 5 presidentes aí nesse período chamado período populista. Depois a gente vai ver o capítulo número 30, que trabalha basicamente o golpe militar e o período de ditadura militar no Brasil, né? Então, esse período é inaugurado em 1964 e só finda lá na metade dos anos 80, né? Que é em 1985, né? Quando nós temos, então, a eleição indireta para presidente, porque nós vamos ter a chegada no poder de Tancredo, que não assume, morre, e quem assume é o senhor José Sarney, né? Vimos há pouco isso. E agora, então, a gente está fazendo o quê? Está vendo o mundo dividido, que é o pano de fundo do que acontecia no Brasil. Então, a gente viu primeiro o que acontece de 1945 até 1985 no Brasil, né?
com o populismo e o regime militar, e agora a gente vai ver o que acontece no mundo. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Nós começamos a ver o período do capítulo 31, que é um mundo dividido, que começa justamente com o final da Segunda Guerra Mundial, que é justamente no governo Dutra. A gente falou sobre isso, o alinhamento de Dutra com Truman, né? E depois a gente vai seguindo viagem até 89, a queda do Muro de Berlim. A gente vai chegar hoje lá, se tudo der certo. Beleza? Então, para que a gente possa entender de maneira plástica esse momento, de maneira, né, que a gente possa enxergar também, eu convido vocês a assistirem este filmezinho de 9 minutos que eu vou passar para vocês, que vai contar um pouco desse enredo, do que está acontecendo aí no mundo, e aí a gente vem fazer a discussão sobre os temas que foram vistos neste filmezinho, tá bom? Então eu vou dividir a tela com vocês aqui, qualquer coisa vocês anotem aí, a gente fala depois do filme. Vamos nessa. Quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, além de terem posto um fim à Segunda Guerra, mostraram ao mundo, em especial à União Soviética, todo o seu poder e que seriam capazes de utilizar qualquer meio para proteger seus interesses. O mundo pós-guerra tem início com o alvorecer nuclear, o brilho de mil sóis. A partir desse momento, ficaram bastante tensas as relações entre as duas grandes potências vencedoras da guerra. A esse estado de tensão permanente chamou-se Guerra Fria. Esse período se estendeu até a década de 80 e caracterizou-se pela corrida armamentista, disputas tecnológicas, envolvimento em conflitos locais e pela disputa por áreas de influência. Assim, as antigas terras coloniais na África e Ásia tornaram-se prêmios a serem disputados, aproveitando o momento de luta contra o domínio europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas europeias estavam enfraquecidas. Privilegiando seus projetos de reconstrução nacional, os países europeus deixaram de lado a manutenção de seus antigos impérios coloniais, que experimentaram o despertar das nacionalidades. Em 18 de abril de 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se pela primeira vez representantes de 29 países da Ásia e da África. O primeiro-ministro da Índia, Nehru, que combatera ao lado de Gandhi a dominação inglesa, estava presente, ao lado do presidente Nasser, do Egito, e Zhou Enlai, premier da República Popular da China, do imperador Haile Selassie, da Etiópia, e dos reis do Marrocos e do Camboja. Alguns tinham um passado de revolucionário, mas estavam reunidos em Bandung para se lançar à guerra contra o subdesenvolvimento. Evidentemente, condenaram o racismo e a dominação colonial, mas o Ocidente não entendeu com clareza a mensagem enviada de Bandung. Do palanque, Zhou Enlai fez acenos na direção dos Estados Unidos. Em nome dos 29 países presentes à conferência, ele propôs aos americanos uma declaração de coexistência pacífica, de igualdade racial e de reconhecimento ao direito de soberania de todas as nações. Os americanos recusaram o convite. O Ocidente deixou passar, sem saber aproveitar, a primeira oportunidade de diálogo com o terceiro mundo. As colônias inglesas na África. Em 1945, a Libéria e a Etiópia eram os únicos estados independentes da África. No início da década de 50, porém, já eram visíveis os sinais do processo de descolonização. Em 1952, oficiais do exército depuseram Farouk I, o último rei do Egito, país formalmente independente, mas na prática dominado pela Inglaterra. A monarquia foi então substituída pela República, e o novo governo, liderado por Gamal Abdel Nasser, adotou uma política nacionalista. A Nigéria conquistou a independência em 1960, mas continuou se ressentindo dos efeitos da colonização estrangeira, que se havia apoiado em algumas tribos para dominar as demais.
A própria Confederação Nigeriana, fruto da administração britânica, não refletia uma unidade étnica, cultural ou econômica entre os diferentes povos que a constituíam. Em 1967, estourou uma terrível guerra civil entre o poder central e a província de Biafra, que reivindicava autonomia. O conflito prolongou-se até 1970, quando a população de Biafra foi vencida pela fome. O saldo da guerra foi de 2 milhões de mortos. Na África, a administração colonial inglesa seguiu sua velha política de ceder os anéis para não perder os dedos. Isto é, assim que percebia que a dominação de uma colônia se tornava insustentável, concedia-lhe a independência, entregando o poder aos grupos economicamente dominantes, com os quais estabelecia uma aliança. Contudo, ao retirar-se, deixava atrás de si um rastro sangrento de tensões e conflitos. As colônias portuguesas. Na década de 70, das antigas potências imperialistas, apenas Portugal continuava a manter colônias no continente negro. A luta contra a dominação portuguesa, no entanto, estava em curso em Angola, desde 1961, na Guiné-Bissau, desde 1963 e em Moçambique, desde 1964. A Revolução dos Cravos, que acabou com o regime salazarista em Portugal a partir de 1974, acelerou o processo de descolonização. Assim, entre 1974 e 1975, todas as colônias portuguesas na África obtiveram a sua independência. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A descolonização começou nas colônias do Sudeste Asiático. A Indonésia e a Indochina negaram-se a continuar sob o domínio dos Países Baixos e da França. A Indonésia, sob a liderança de Ahmed Sukarno, tornou-se independente em 1949, adotando um governo autoritário, a democracia dirigida, e de aproximação com a China comunista. A Indochina tornou-se colônia francesa em 1887, com o nome de União Indochinesa. Era formado por Vietnã, Laos e Camboja. O domínio francês ficou restrito após 1940, quando a região foi ocupada pelos japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa ocupação estimulou o nacionalismo, representado pelo Viet Minh, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, criado em 1941 pelo líder comunista Ho Chi Minh, que em 1945, após a rendição do Japão, proclamou a independência da República do Vietnã. A resistência francesa em reconhecer a libertação da colônia arrastou a região para uma guerra entre 1946 e 1954, a Guerra da Indochina. A Conferência de Genebra, de 1954, reconheceu a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã. Este último, dividido em dois pelo paralelo 17, Vietnã do Norte, comandado por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, governado por Nguyen Dinh Diem. A reunificação prevista para 1956 não aconteceu, e várias medidas do governo sul-vietnamita, amparados pelos Estados Unidos, causaram um dos mais violentos conflitos da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, 1960 a 1975. Durante a Segunda Guerra Mundial, vai se destacar no cenário indiano um líder pacifista que vai guiar seu povo à emancipação, Mahatma Gandhi. Gandhi defendia que a independência seria alcançada pela mobilização espiritual da população. Assim, defendia a chamada resistência silenciosa, onde pregava a desobediência civil e, ao mesmo tempo, a não violência. Cabe destacar que a não violência não é uma forma passiva de contestação. Muito ao contrário, Gandhi pregava a desobediência a qualquer medida injusta por parte do colonizador, mas no lugar do enfrentamento através da violência, defendia a resistência baseada na não agressão. Em 1947, a Índia consegue a sua emancipação e, por ocasião principalmente das diferenças religiosas, mesmo contra a vontade de Gandhi, o país acaba dividido em 4 estados: Índia, com maioria hindu; Paquistão, maioria muçulmana; Bangladesh, maioria muçulmana; e Sri Lanka, de maioria budista. A Guerra Fria não foi um período histórico definido apenas pela divisão do mundo em 2 blocos antagônicos.
existiram polos fundamentais na geopolítica do planeta. Porém, essas forças tiveram que articular-se com os nascentes países da África e Ásia, lutando por uma autonomia política e econômica, mas, mais importante, buscando sua identidade em um mundo de dinâmicas globais complexas. A autodeterminação dos povos é uma das forças marcantes do século XX, forjando os caminhos da política mundial do mundo contemporâneo, explicando os conflitos que caracterizam as primeiras décadas do século XXI e que, com certeza, estão longe de uma plena resolução. Então, esse vídeo ele é bem interessante porque ele mostra todo esse processo que foi um processo que a gente está vendo agora no final, né, do nosso assunto, que é a Guerra Fria, que foi um processo de descolonização, que foi um processo de ruptura e é um processo muito doloroso, né, no século XX, porque levou esse período da Guerra Fria, levou centenas de países à linha da miséria, né? Porque a ideia da colonização não era levar o desenvolvimento, né? A ideia do imperialismo não é em levar o desenvolvimento, promover a autodeterminação dos povos, né? Não é promover a educação, não é promover o país que está sendo dominado. Pelo contrário, né? Quanto mais ignorantes os povos forem, quanto menos autonomia tiverem esses povos, quanto mais conflitos se desenvolver nessas regiões, mais eu consigo dominar essas regiões. Então imaginem vocês que até bem pouco tempo, né, nós tivemos aí um processo muito grande de tentativa de ruptura desse sistema, né? Então são nações, muitas vezes, novas, muito novas, né, que estão se desenvolvendo agora. Né? Então, eu gostaria de voltar e mostrar para vocês aí os nossos slides aqui, onde a gente consegue observar esse processo todo, mas aí numa perspectiva mais assim pontuada que eu trouxe aqui. Né? Vamos lá. Então, Guerra da Coreia, né? Peraí que deu bode aqui, vocês não estão vendo. Guerra da Coreia, então. A Guerra da Coreia, ela se desenvolveu entre 1950 e 1953. E ela vai ter a seguinte característica. O norte coreano é o norte do Jong Kim-moon, né, que é o cara gordinho aquele, né? Aliás, esses dias houve, acho que na semana passada, um pescador foi morto aqui, ó, nessa região aqui, ó, foi alvejado por soldados da Coreia do Norte. Era um pescador da Coreia do Sul que estava neste mar aqui, que é um mar muito tenso, né? E ele foi atingido. Inclusive, o imperador então comunista do Norte pede desculpas na semana passada, pediu desculpas pela morte, né? Pelo engano na morte desse pescador, que se perdeu realmente e ultrapassou a linha possível ali da limite, né, das regiões. Em 1950 acho que 1953 foi assinado um armistício, né? O que significa isso? Uma tentativa de construção de paz, né? Porque assim como ocorreu na Alemanha, que a gente viu que foi a divisão da Alemanha entre a Alemanha do Norte, a Alemanha do Leste e a Alemanha do Oeste, né? A Alemanha do Leste, a Alemanha comunista, que é a oriental, e a Alemanha do Leste, a Alemanha ocidental capitalista, e foram separadas famílias, foram separados amigos. Aqui também, né, Gustavo? Aqui também vai ser separado famílias, amigos, né? Muita gente. Depois a gente vai ver no Vietnã também vai acontecer a mesma coisa. E isso, obviamente, o norte vai ficar sendo comunista, o sul capitalista, perdas humanas, 2 milhões de pessoas vão morrer, né, desse sistema. Então, o norte é apoiado pela China e pela União Soviética, e o sul pelos Estados Unidos e a ONU, né, que são os países que vencem e ficam ali no sul. A Guerra do Vietnã, como a gente viu, né, desde 1964, então, um período de intenso conflito na área. O Vietnã hoje é um país comunista, né?
é um país que sofre muito porque o seu território, o seu terreno foi muito marcado por destruições, né? Foram feitos muitos testes com armas químicas no estado do Camboja, do Vietnã, do Laos, são países que vão se tornar independentes, né? Destruindo mananciais de água, destruindo florestas. A gente vai ter uma bomba lá que é efeito laranja. Vocês viram aquela imagem, né, da criança correndo, uma menina correndo nua, né, toda queimada, né? Aquela menina ali, ela veio a Porto Alegre acho que faz uns 10 anos que ela esteve em Porto Alegre dando uma palestra falando sobre a paz, né? Ela é uma imagem que ficou, que se tornou, né, a imagem da destruição, a imagem muito trágica da guerra, né? Tem duas imagens que são muito fortes na guerra do Vietnã, que é essa imagem das crianças correndo e dessa menina toda queimada, e a imagem de um homem sendo morto, né, com uma arma assim, a queima-roupa na cabeça, assim, ele estava ajoelhado, que são imagens que chocam muito, né, essa guerra. Essa guerra foi uma guerra cruel, porque os Estados Unidos perdem a guerra, uma vez que eles não conseguem dominar as populações, né, locais. Eles não conseguem, porque eles não compreendem como é que o exército comunista consegue, né, se organizar no território do Vietnã. Né? E se organiza porque conhecem o território, né? Os americanos não conhecem. Então os americanos vão usar bombas químicas com agente laranja para derrubar todas as folhas das florestas. Eles chamavam os vietnamitas de Kongs, né? Vietcongs, né? Macacos, porque eles se escondiam nas florestas. Então destruíram florestas. Enfim, foi terrível, né? Nos anos 50, então, em diante, nos Estados Unidos, tem um senador chamado senador Joseph McCartney. Esse senador, o McCartney, ele vai fazer uma intensa de uma campanha contra os comunistas, né? Lembrando que em 49, né, a gente tinha toda a ideia da doutrina Monroe, né? E aí nós vamos ter então o plano McCartney, que vai ser uma perseguição a todas as pessoas que pensam em direitos humanos, por exemplo, né? que soam ser de esquerda. Então vai ser uma perseguição ao comunismo. Caça às bruxas nos Estados Unidos, né? E isso, obviamente, isso vai acabar refletindo aqui na América, né? Então, na América também nós vamos ter, principalmente aqui no Brasil, né, com o regime militar, uma perseguição muito grande a todos os organismos, aos artistas, atores, né, aos intelectuais que pensam à esquerda, que pensam direitos humanos, igualdade de gênero e tal. Então aqui nós vamos ter a perseguição nos Estados Unidos de artistas, intelectuais e funcionários de setores governamentais suspeitos de ligações com os comunistas. Tem um filme, agora eu não vou lembrar o nome do filme, com Jim Carrey. Imaginem vocês, o Jim Carrey, que é um artista né, que fazia filmes de comédia, né? Ele faz um filme extremamente sério sobre isso, né? Que ele é um artista e ele é perseguido, né, por conta dessa lei do macartismo. Então é uma histeria anticomunista nos Estados Unidos. Cuba, como eu já havia dito, Cuba foi uma revolução nacionalista, né? No próprio vídeo a gente consegue observar que é o seguinte: no início dos anos de 1900, aí, do século XX, começa um sentimento nacionalista a florescer, principalmente nos países que são dominados pelos imperialistas, né? Com o advento da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter basicamente o quê? Um enfraquecimento, né, dessas potências, né, que vai ocorrer nos países que essas potências dominavam. Então, esse enfraquecimento
vai, de certa maneira, fortalecer a ideia de nacionalismo. Então, a gente vai ver, por exemplo, Mahatma Gandhi, a gente vai ter Nelson Mandela, né, lá na África do Sul. A gente vai ter esses movimentos sendo surgidos, né, para a independência dessas áreas que são dominadas durante muito tempo. Mas e Cuba? Né? Qual é a história de Cuba? Bom, Cuba vai ser uma ilha dos prazeres, né, cara? Vai ser uma ilha onde vai haver jogatina, muitos cassinos, vai haver muitos cabarés, então nós vamos ter muita prostituição em Cuba. Isso tudo liderado por um ditador que era muito apoiado pelos Estados Unidos, né? Que é o ditador McCarthy, né? Perdão, o ditador Fulgêncio Batista. O ditador Fulgêncio Batista, ele era cubano, né, cara? Só que ele era um cara que governava não para Cuba, ele governava para os Estados Unidos, o grande parceiro econômico. A gente está a 300 quilômetros, né, do litoral ali, do litoral da Flórida, né, muito próximo dos Estados Unidos. Então, os caras pegavam as suas lanchas, né, os grandes empresários. Cuba é lindíssima, né, gente? Cuba é um lugar, é um paraíso, né? Caribe. Que pegavam suas lanchas, seus iates e tal, seus aviões e paravam em Cuba e aí faziam jogos, drogadição, prostituição, enfim. E Cuba, na população de Cuba, basicamente 80% da população é negra, né, cara? E uma pequena parte é branca. Essa parte branca, que seria uma elite cubana, não estavam preocupados com isso, porque eles acabavam lucrando, donos de cassino, né, fazendeiros, fazendas basicamente de fumo, né, de charutos e cigarros e tal. Esses caras vai ter uma gurizada, né, cara, que são os revolucionários, são adolescentes, né, que vão se reunir lá no México, entre eles o Fidel Castro, o irmão dele, o Raul Castro. Eles vão encontrar um cara que também vai ser o idealista, né, que é o Ernesto Che Guevara, e depois Fulgêncio Batista. Enfim, esses caras vão montar um exército e vão viajar. Dizem assim, ó, vamos derrubar o governo de Fulgêncio Batista. E aí eles começam um movimento que que tem um apoio popular tremendo e conseguem derrubar o governo de Fulgêncio Batista. E essa revolução é uma revolução nacionalista. E aí, o que acontece? O presidente americano, o JFK, ele vai determinar a invasão da ilha, né, de Cuba para recolocar o Fulgêncio Batista no lugar. E aí os caras, né, esse exército de resistência nacionalista, eles vão usar das mesmas artimanhas. Eles conhecem o terreno, eles vão conseguir impedir os Estados Unidos, né, de recolocar o Fulgêncio Batista no governo. E por isso, então, acossados, né, pelos Estados Unidos, que é uma imensa de uma potência, o Estado cubano vai buscar apoio com os socialistas, que são o opositor dos Estados Unidos. Os socialistas já estavam meio frios, assim, não queriam levar adiante, vão achar o máximo isso e vão ali apoiar Cuba. Então, Cuba se torna comunista em 61. Né? Quer dizer, a Revolução Cubana não foi uma revolução comunista, ela foi uma revolução nacionalista, certo? Em 62, a gente tem uma crise, cara. E aí, outra dica de filme, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Por quê? Esse é um filme, tá? Assistam, vale a pena. Que vai contar justamente essa história de Cuba sediar ali, né, um território nuclear com mísseis apontados para Washington, para Nova York. Cara, isso vai ser uma tensão imensa no planeta Terra. Eu até preparei um vídeo para passar para vocês, mas não vai dar tempo de passar esse vídeo, que conta justamente essa história. Mas eu vou deixar esse vídeo lá nas descrições, né, da nossa aula, quem quiser assistir, depois fica à vontade. Bom, mas vejam o filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, que vocês vão entender. O presidente Kennedy, então, vai fazer o quê? Vai levar até o final um acordo com a União Soviética, então vão desativar ali as ogivas nucleares que estão apontadas para os Estados Unidos. Então isso vai gerar quase a Terceira Guerra Mundial, que seria uma catástrofe. Golpes militares na América Latina, a gente viu o nosso golpe, né, de 64,
que foi o golpe em cima de João Goulart. Depois, em 73, tem o golpe do Chile, que vai ser deposto Salvador Allende, que era um presidente de esquerda que havia sido eleito, e vai ser colocado no lugar o general Augusto Pinochet, que vai ser um ditador muito muito mal para aquele povo, né? Vai matar centenas de pessoas, mas, sem dúvida alguma, né, a deposição na Argentina da Isabelita Perón e o governo do general Videla vai ser o governo militar mais sanguinário que a gente vai ter na América Latina. Então, a ditadura mais ordinária, sanguinária na América Latina vai ser a ditadura argentina, que vai começar em 76. Então, aí, 10, 11 anos depois da ditadura do Brasil. Descolonização africana, a gente viu no vídeo, né? Vários países vão começar os seus processos de independência. Os últimos países a se tornarem independentes vão ser a África Portuguesa, então Angola e Moçambique, aqui, ó, né? Que vão se tornar independentes lá em 75. Os demais vão passar por um processo aí de independência no decorrer do século XX, principalmente aumentando esse processo de independência aqui, ó, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, olha aqui, ó, antes de 45 são esses verdes mais escuros, né? Egito, Etiópia, a Libéria, né? Depois de 45 a 59, esses verdes mais claros, né? E depois de 60, então, nós vamos ter um boom de países se tornando independentes, né? Mudanças e permanências. O que muda? Da ruptura com o passado, da exploração econômica, agressão política, a quebra do mito da inferioridade natural dos africanos, né? Que sempre foi dito que os africanos eram inferiores, os asiáticos eram inferiores aos europeus. Então, a quebra deste mito, né? A busca de um modelo político-econômico adaptado às culturas desses países. Então, vai haver a tentativa de ajuste, né? Histórico, que é muito difícil, porque ao saírem da África e da Ásia, a Inglaterra, a França, eles vão deixar esses países completamente desorganizados, com elites se engalfinhando, né? Brigando entre si para ver quem assume o poder. Então a gente vai ter um momento, ainda hoje, assim, de muitos conflitos e muita pobreza, falta de desenvolvimento humano, né? Dentro desses países. Permanências, então. Dependência tecnológica de capitais externos, né? Porque esses países não foram desenvolvidos. O imperialismo não levou o desenvolvimento, pelo contrário, levou a miséria para essas pessoas, né? Enorme falta de profissionalização, então falta de médicos, de engenheiros, de professores, de agrônomos. Então, existe, por exemplo, a Cruz Vermelha, com intensas campanhas, né, missões religiosas com campanhas na tentativa de minimizar, de melhorar as condições de vida na África e na Ásia. E economia baseada basicamente no quê? Na exportação de produtos agrícolas, né? E exploração de minérios, né? Exploração de minas de ouro, de prata, de bronze, minas de lítio, pedras preciosas. Então, é muito triste, né? Existe um conjunto de filmes que, se vocês quiserem acompanhar isso, né, que fala sobre esse processo, que é maravilhoso, né? Só coloca lá Descolonização da África, filmes relacionados. Aí vai sair um monte de filme muito legais para a gente conseguir entender o que acontece, né? O que aconteceu nesse processo de descolonização da África. E aí, por fim, o fim da União Soviética, que não é o fim do socialismo, né, gente? É o comunismo soviético que não tem mais para onde correr, não tem mais para onde andar. Lembram que a gente falou sobre o grande avanço tecnológico, científico, militar, né, em descompasso com o desenvolvimento humano na União Soviética, né? Quer dizer, não havia uma economia que se desenvolveu o bem-estar da população. Então, isso vai gerar uma série de
de contestações, né, descontentamentos, de uma série de corrupções no interior da União Soviética, até a chegada, em 85, do presidente chamado Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, então, vai promover dois modelos de transformação. Um que é basicamente uma abertura econômica, e aí para abertura a palavra perestroika, que é a abertura, e essa abertura econômica era uma abertura específica, pontual, né, de alguns países para o capitalismo, para um modelo de mercado livre, né, de livre mercado, e isso, então, vai promover o fim da União Soviética. Né? Os países, então, depois com a Glasnost, que é a transparência, significa reestruturação governamental, isso vai promover, então, a saída dos países do bloco soviético. E essa debandada de países do bloco soviético vai fazer nascer, em 91, né, a comunidade de estados independentes, né, do socialismo. E aí, então, o presidente Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia e, basicamente, termina a União Soviética. Bom, os soviéticos não têm mais interesse em continuar administrando a Alemanha, né? E aí, então, em 89, o Muro da Vergonha, ou o Muro de Berlim, ele é derrubado. Isso é um símbolo, né? A derrubada do Muro de Berlim é um símbolo do fim da Guerra Fria, né? Porque justamente ela começa com essa ideia, né, de dois mundos entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos contra a União Soviética, né? E seria o fim da Guerra Fria, mas não o fim da história, né? Porque a gente sabe muito bem que existem estados que são ainda com uma economia mista e socialista, como o estado chinês, por exemplo, né? Que é um dos mais importantes hoje no mundo. Claro que não tem nada a ver com a União Soviética, né? O Estado chinês tem uma política socialista e uma economia, né, baseada no capitalismo. Né? Isso a gente vai ver mais adiante como é que funciona. Então, basicamente, é isso, pessoal. Com a queda do Muro de Berlim, praticamente em 89, acaba a Guerra Fria no mundo e a Alemanha começa a se reunificar. Né? A Alemanha começa a promover a sua reunificação territorial em 1990. Certo? Faltando aí menos de 1 minuto para a gente terminar a nossa aula, eu vou fazer a nossa chamada. E eu desejo a vocês uma excelente semana, que vocês tenham uma boa semana de aula, né? E provas. A nossa P1 no segundo trimestre é no dia 19. Não esqueçam de fazer as nossas atividades lá, nosso trabalho, que vale 5 pontos, que está lá na Ione. Certo, pessoal? Beijo para vocês, tudo de bom. A gente se vê na sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau.